Graça e paz, meu nome é Ana Garcia e sejam bem-vindos ao canal Descobrindo. Antes de eu começar este vídeo, eu quero deixar uma passagem para vocês de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz assim: Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Como já sabemos, a Bíblia é a maior profecia que existe na face dessa terra. Nela contém o presente, o passado e o futuro. E é tão magnífico a forma que a Bíblia nos revela coisas que estão acontecendo atualmente que não tem como duvidar da palavra do Senhor. O que mais ouvimos nesses últimos dias são: cadê o Cristo de vocês que até agora não voltou? Ou então: eu não acredito em Jesus Cristo. Acho que estamos aqui apenas para sobreviver, nascer, viver e morrer. Por incrível que pareça, essa última frase eu já escutei e achei tão ignorante. Não ignorante no significado de a pessoa ser grosseira, porque esse não é o verdadeiro significado dessa palavra. Ignorante significa uma pessoa sem conhecimento. E, sinceramente, eu sinto muito por essas pessoas ignorantes, sem conhecimento algum e que não deseja procurar esse conhecimento para a vida dela. O nosso propósito é muito maior. Não nascemos apenas para viver a este mundo sem propósito. Viemos com um dever esse que a humanidade não está cumprindo. Isso vai muito mais que crescer, é a evolução espiritual, assim como Jesus nos ensinou, mas não a fazemos. Muitas pessoas estão dormindo e estão desapercebidas. Essas pessoas que hoje zombam vão um dia implorar pela misericórdia de Deus. E mal sabem elas que será tarde demais. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês agora a pastora Robervânia, relatando uma revelação fortíssima que o Senhor deu a ela. Escutem com atenção, pois é muito forte. Mas antes de eu compartilhar com vocês, eu peço para vocês nos apoiar deixando seus likes neste vídeo, porque desta forma o YouTube vai recomendar para mais pessoas e também vai continuar te recomendando o nosso canal. E quero também convidar você que não é inscrito aqui no nosso canal Descobrindo para inscrever-se e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Que Deus abençoe e vamos ao vídeo. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Robervânia Cristiane. Hoje eu estou aqui para transmitir ao teu coração uma revelação da parte de Deus. Mas antes, aleluia, de trazer esta revelação, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 22, que diz assim: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que o Senhor está falando, e a igreja do Senhor precisa estar atenta a ouvir a voz que vem de Deus. Por estes dias o Senhor me trouxe, aleluia, pela madrugada uma revelação. E mais uma vez o Senhor me mostrou muita água, uma forte onda levando tudo que estava pela frente. E eu me via dentro de uma embarcação a qual o Senhor nos guardava. Estava eu juntamente com a minha mãe e mais algumas pessoas dentro daquela embarcação. E de repente aquela onda nos açoitando, mas não virou aquela embarcação. Eu vi que chegou num determinado lugar, é como se nós tivéssemos saído daquela embarcação. Eu já via que nós estávamos em terra firme. Andávamos um pouco e eu via o meu irmão, o meu único irmão, vindo ao meu encontro com uma moto. Naquele momento eu olhava para o lado e já estava eu, minha mãe e os meus 2 filhos. Preste bem atenção, porque Deus, aleluia, Ele está falando conosco e nós precisamos estar atentos. Eu olhava para o meu irmão e via ele sobre aquela moto e eu dizia: como vamos seguir caminho apenas com uma moto? Somos muitos, de uma forma sobrenatural. O meu irmão dizia assim: sobe, porque vai caber todos nós aqui. Subíamos todos, eu, meu irmão, minha mãe e meus 2 filhos naquela moto. Era tudo muito rápido. E ele dizia: Rô, ande, porque nós não temos tempo. E quando meu irmão começava, aleluia, ali pela estrada, muito rápido sobre aquela moto, eu olhava do outro lado e eu via um viaduto. E eu começava a escutar freadas, gritos, era algo muito assustador. Você escutava as pessoas gritando, pedindo socorro.
Eu gritei e falei: Jesus, o que está acontecendo? E eu observava por cima daquele viaduto pedaços de carros subindo. Uma grande destruição e pessoas ali gritando. A destruição era os carros um batendo no outro porque não conseguiam frear. E o meu irmão dizia: Rô, apenas clame ao Senhor. Ele dizia assim: uma força maior está puxando a moto e eu não consigo parar. Rô, nós também vamos bater. E eu dizia: misericórdia. Ele disse: vamos clamar por Jesus. Naquele momento nós começávamos a dizer: Jesus tem misericórdia de nós. E eu via como se, aleluia, ali naquele momento ele conseguia parar a moto. E nós descíamos com muito medo, assustado, e do outro lado era muito grito, sirenes, uma grande tribulação acontecendo sobre a terra. Isso acontecerá, igreja. E a igreja precisa estar em oração. Eu estava muito desesperada, eu abraçava os meus filhos. E eu olhava assim para o lado, era tipo uma lanchonete. E ali algumas pessoas estavam assentadas, brincando, sorrindo, comendo. E eu via que meu pai estava ali. Era como Deus mostrando para mim que Ele estava unindo a minha família para um propósito maior. O meu pai estava ali, do outro lado nós víamos aquela grande tribulação e ouvíamos os gritos e eu estava desesperada. Mas aquelas pessoas que ali estavam não se importavam, você não via atenção, alguma reação de medo, desespero ou até mesmo preocupação pelo que estava acontecendo com aquelas vidas que estavam ali se destruindo. Eu fiquei tão indignada que eu comecei a gritar dentro daquele lugar e dizer: o porquê de tanta hipocrisia, o porquê de tanta falta de amor. Enquanto vocês estão nos seus deleites, se preocupando com os seus afazeres, com os seus alimentos, em se alegrarem, olha as vidas sendo destruídas, cabe a nós fazermos algo. E por que estamos aqui assentados? Eu entrava em desespero e começava a gritar e dizer: por que tanta hipocrisia e falta de amor sobre a terra? O meu pai olhava para mim e dizia: Rô, você está agindo como uma louca, se acalma. E eu dizia: eu não estou louca. Mas os sinais estão se cumprindo e a humanidade está cada um pensando em si mesmo. Aonde está o amor? O meu pai dizia: vamos sair daqui logo, porque o tempo está se findando. Eu via que como um jipe aparecia e ele dizia: está preparado para nós. Vamos, porque não é todos que vão entrar. Subíamos e começava a pegar a estrada. Tudo muito rápido, contando demora, mas aquela revelação foi tudo muito rápido. Enquanto nós estávamos indo, chegou no determinado lugar onde uma grande cratera tinha aberto no meio da estrada. Uma bola de fogo do céu caiu e uma grande cratera ficou sobre aquele lugar. O meu pai olhava para mim e dizia assim: Rô, daqui nós não podemos passar mais de carro. Precisamos seguir a caminho a pé. Eu olhava e via muitos jipes, outros em outros lugares com algumas pessoas. Era desespero. É como se tivesse um limite. Até aqui você vai. Agora você vai ter que prosseguir de outra forma. Paramos. E no flash, o Senhor me levou para dentro de uma casa. E quando estava dentro dessa casa, estava eu e os meus filhos. E eis que eu olhava para o outro lado e eu via muita destruição acontecendo novamente. Grandes aviões de guerra, não era um nem dois, eram muitos e muitos. Eles iam soltando bombas sobre, aleluia, as casas. E eu olhava e dizia: Deus, o que é isso? E o Senhor diz: filha, haverá sobre uma terra uma grande guerra, e muitos serão mortos. E eu olhava e eles iam soltando aquelas bombas e tudo ia se destruindo. Eu abraçava os meus 2 filhos e eu procurava caminho para sair de dentro daquela casa, porque os aviões já estavam vindo na nossa direção. Eu procurava um lado, não tinha saída. Eu procurava o outro, não tinha saída. Eu abraçava os meus filhos e eu escutava o barulho do avião muito forte passar por cima da casa. E eu dizia: agora é o nosso fim. Mas quando aquele avião passou, eu escutei vozes de pessoas. Eu corri e havia agora uma porta de 2 bandas, daquelas portas antigas que abre a parte de cima e de baixo. E quando eu abri a parte de cima,
eu vi a minha tia e a minha mãe. Minha mãe estava com as palmas das mãos queimadas nas 2 mãos. E eu dizia, desesperada, tudo se acabou, tudo se acabou. Eu não conseguia sair da casa, mãe, tudo se acabou. E ela disse, filha, você não saiu da casa porque só aqueles que estavam dentro da casa ficaram vivos. Todos aqueles que estavam fora foram destruídos pelo fogo. É necessário nós estarmos, aleluia, na presença do Senhor. Não podemos sair da presença do Senhor. Pode tudo parecer perdido aos nossos olhos, mas não saia da presença do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Não saia. Eu vi o meu irmão entrando pela porta. E quando eu olhava para ele, eu me alegrava, porque ali ele estava. Mas eu me recordava que o meu pai não estava ali com a gente. E eu dizia, mãe, e o Ju? E ela disse, ele não sobreviveu. E eu falava assim, e agora? Ela disse assim, não se preocupe, porque teve tempo dele ter um encontro com Deus, ele se reconciliar com Deus. O Senhor levou. Amados, eu acordei muito angustiada. E eu comecei a orar a Deus e o Senhor disse, filha, tudo está acontecendo e o meu povo está disperso. Mas ainda há tempo do que está afastado se reconciliar. Ainda há tempo de você adentrar, aleluia, a casa, fechar a porta e falar com Deus. Ainda há tempo de você buscar a Ele em espírito e em verdade. Não seja como aquelas pessoas que estavam sentadas apenas preocupadas com seus próprios interesses. Busque a presença do Senhor e saiba que Deus, Ele te ama. Mais tempo de você ficar da maneira que você está. Não há mais tempo de você buscar a Deus e depois desistir dele no meio do caminho por causa das lutas. Chegou o tempo de você se consertar na presença do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz que quando Jesus voltar vai ser muito claro. Jesus voltará da mesma forma que subiu ao céu, em uma nuvem. Sua volta vai ser marcada pelo som de trombeta e de um arcanjo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. A volta de Jesus não vai ser discreta, assim como muitos pensam. Todos vão ver e vão saber que o grande e glorioso dia chegou. Sabemos que antes de Jesus voltar, veremos vários sinais, assim como estamos vendo nesses últimos dias. Esses sinais são avisos para nos anunciar o fim dos dias e servem para nos lembrar que Jesus vai voltar em breve. Apesar de sermos conhecedores da palavra e termos a certeza que estamos no fim, mesmo assim, muitas das vezes acabamos esquecendo e nos deixando levar pelas preocupações mundanas e caindo no desleixo com as coisas de Deus. Muitas das vezes deixamos nos levar, seja por um estresse, uma dívida ou falta de alguma coisa, mas isso na real prejudica a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. E esses sinais servem justamente para nos alertar que precisamos ficar atentos e corrigir nossas vidas. O Senhor, nosso Deus, não faz nada errado, é tudo perfeito. Porque apesar de não sabermos o dia e muito menos a hora, Ele nos deixou sinais para nos prepararmos, para guardarmos ansiosos por sua vinda. E isso é perfeito. Podem ter certeza que juntos somos mais fortes. Precisamos de nossos irmãos em Cristo para nos encorajarmos uns aos outros e para nos mantermos preparados para a volta de Jesus. Juntos estaremos prontos para receber Jesus Cristo. Muito obrigada a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Não se esqueçam de compartilhar com mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até breve.